Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Perguntando da Nicole. Hoje eu pedi um sushi pra jantar e fiz terapia antes de jantar. E eu queria conversar sobre uma coisa, que é... Eu fechando a caixinha. Eu não acreditava que as pessoas podiam mudar em tão pouco tempo. Sabe quando sua amiga termina o relacionamento e aí o ex dela vem pedindo pra voltar com ela porque diz que mudou e agora vai ser diferente e passou um mês? Cara, eu sou meio contra e ateia desse conceito. Mas eu tô passando por isso. Cara, nos últimos 3 meses, eu me tornei uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. Eu me tornei uma pessoa completa. Olha, eu tô quase. De aparência, eu ainda tô igual. Mas se você sentar pra falar comigo, eu sou outra pessoa. Sabe? Eu ainda tenho os mesmos gostos, né? No pós-término, a gente tem esse processo de voltar pra gente, né? E que é muito importante que a gente faça. E não que seja uma atualização, que eu devo alguma explicação, mas quando a gente termina relacionamentos, tem um momento em que a gente precisa sofrer, entender o que deu errado, o que deu certo. E eu agora tô no processo de que aquilo foi curado, sabe? Aquilo foi resolvido. Agora o foco é quem é a Nicole e o que a Nicole quer fazer. Quem é a Nicole e o que ela é, prefere, o que ela espera, como ela age, como ela se comporta. Hoje eu fiz terapia e a minha psicóloga me trouxe o ponto de como eu imagino a Nicole profissional e quem ela é, sabe? E isso tem falado muito a respeito sobre a pessoa que eu me torno hoje. Eu também queria fazer um parênteses aqui e agradecer a todas as pessoas que não me conhecem e escutam esse podcast. Quando eu criei ele, eu criei com o intuito de ter um espaço onde falar as coisas que se passam pela minha cabeça e que meus amigos não gostavam ou tinham um repertório de vida suficiente para interagir comigo. Porque eu entendo que de um lugar de privilégio, eu era uma pessoa muito mais interessada no meu autoconhecimento e buscar eu do que meus amigos. Isso tá tudo bem, cada um tem seu processo. Mas, eu falando de um jeito muito estúpido. Mas é verdade, eu acredito nisso. E quando eu criei esse podcast, foi pra ter um espaço onde compartilhar as coisas com as pessoas. E se vocês escutam, vocês gostam e voltam aqui pra ouvir outra coisa, eu sinto que faz sentido e muito obrigada por isso. Mas voltando, a gente muda. E eventos traumáticos mudam a gente, eventos legais mudam a gente, e a gente muda, sabe? É, eu tenho. Eu tenho pouco tempo de vida, né? Eu tenho 21 anos, mas eu tenho construções de ideias e opiniões muito bem formadas, ou que estão em mudança, né? Já diria Hal Seixas, eu quero ser uma metamorfose ambulante e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque eu era essa pessoa que tenho uma opinião formada sobre tudo. Eu sou essa pessoa. Você vai sentar pra conversar comigo e eu tenho uma opinião formada sobre tudo. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre quem eu me torno, quem eu quero me tornar, quem eu quero ser, sabe? E eu amo a minha vida, as pessoas que me cercam e aonde eu posso chegar todos os dias. Nesse meu processo de autoconhecimento e crescimento e desbravando o mundo, eu aprendi muito sobre mim, sobre as pessoas, sobre viver em sociedade, sobre me relacionar com pessoas. E em 3 meses, eu me tornei uma pessoa que eu sou completamente diferente da pessoa que eu entrei nesse processo, sabe? Eu terminei, né? O meu relacionamento terminou 6 dias depois do meu aniversário de 21 anos. E agora, né? Agora é maio, eu já sou uma pessoa extremamente diferente, sabe? As minhas conversas são diferentes, os meus interesses são diferentes. Eu brilho, sabe? A minha luz própria voltou. E isso pra mim tem sido mais importante, porque quando a gente termina um relacionamento aonde isso eu tô falando do âmbito amoroso, mas seja amizade, seja o que for. Quando a gente termina um relacionamento onde em algum momento a gente se perde da gente, o pós-término é o momento da gente se encontrar.
Assim como o luto também, né? O luto a gente tem que aprender a viver sem aquela pessoa, a se curar e descobrir quem a gente é sem aquela pessoa na nossa vida. E óbvio, né, que comparando em escala, né, é incomparável, mas é pra gente tentar se entender, né, deixar a conversa um pouco mais democrática. E eu tava conversando com a minha psicóloga, eu falei, cara, eu de um mês atrás sou completamente diferente da eu de agora. Assim como a eu de 2 meses atrás é muito mais diferente de quem eu sou agora, sabe? A gente pode ter ideias e pensamentos, mas, sabe, eu sou uma pessoa muito mais leve, eu sou uma pessoa muito mais feliz, sou uma pessoa muito mais decidida, uma pessoa muito mais aberta, flexível. A vida. E quando a gente muda pela gente, é muito mais positivo do que quando a gente muda pelo outro. Eu sou da teoria de que não dá pra gente voltar com ex e que em pouco tempo ninguém muda, né? Eu acho que pra mudanças reais acontecer em um relacionamento onde 2 pessoas se relacionavam, precisa de tempo, precisa de espaço, precisa cada um sentir seu luto, reconstruir e destruir a sua vida, né? Destruir que eu digo assim, por exemplo, vai lá, 2 pessoas, né, seu ex se casa com uma outra pessoa. E aí depois as pessoas se divorciam e aí vocês ficam juntos. Por exemplo, eu não acredito que em 2 semanas, um mês, as pessoas mudam o suficiente pra mudar grandes problemas. As pessoas, na verdade, só mudam o conceito delas, porque antes elas não estavam dispostas a fazer aquilo e de uma hora pra outra se tornaram dispostos a fazer aquilo. E tá tudo bem, não é um problema, isso aí vai de cada um, né? Mas ninguém muda. A gente pode mudar a nossa percepção. Pra mudar mesmo, a gente vai precisar de mais tempo. E eu trago essa postura como se fosse um alecrim dourado, mas a dor, o sofrimento, o final de ciclo, ele ensina muito pra gente. Ainda mais quando, tipo, você não esperava por aquilo, né? Eu até cheguei a conversar com meu ex sobre isso, eu falei, cara, você me deu uma rasteira. Aí ele falou, cara, mas não fala assim. Eu falei, mas eu não esperava por isso. Então, foi uma rasteira? Foda-se o que você acha ou deixa de achar. É como eu me senti. E eu conversando em terapia sobre essa nova Nicole, cara, eu tenho uma postura muito diferente. Tanto que eu tô trabalhando num lugar onde as pessoas podem me olhar e me achar uma pessoa people pleaser, podem me achar uma pessoa, cara, do jeito que a opinião delas se formar sobre mim. Mas a grande real e o grande fato é que eu sou muito consistente. Eu sou disciplinada e eu sou muito decidida. Então, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou resolver, sabe? Eu não sei responder a pergunta se eu lido bem com pressão, porque eu preciso surtar. Eu vou precisar dar uma surtadinha. Mas a gente vai se adaptando a certos níveis de pressão, até que chega um momento em que a pressão não é tão grande. Porque a gente já passou por certos níveis. Claro, mas a gente não precisa ficar passando por certos níveis de pressão pra sempre, porque isso vai acabar gerando, sei lá, explodir a nossa cabeça, né? Mas estar aqui hoje, aonde eu tô, gravando esse podcast, que era, cara, esse podcast, ele é um grande sonho de infância meu e da minha amiga, que é considerada minha irmã adotiva lá em casa, que a gente tinha o sonho de fazer uma rádio. E esse é o mais perto que a gente chegou, que eu cheguei de realizar esse sonho pela gente, né? Inclusive, em algum momento ela vai aparecer por aqui, gravando um episódio comigo, tá? Em algum momento isso acontecerá. E quando eu olho pra trás e vejo tudo que aconteceu, sabe? Eu sou grata. Eu só tenho que dizer que eu sou grata a tudo, sabe? Por mais as coisas ruins, as coisas boas, a gente chegou até aqui com um propósito, a gente chegou até aqui porque a gente precisava estar aqui, sabe? Eu não gosto de ficar vangloriando coisas ruins, porque eu acredito que existem certas coisas ruins que a gente passa na nossa vida que ninguém deveria passar, né? Que são casos de abuso, essas coisas assim mais preocupantes e problemáticas. Mas existem certas situações em que todo mundo precisa viver. Eu trouxe essa temporada falando muito sobre términos, porque era o que eu tava vivendo. Era a minha realidade do momento. Era o que eu precisava curar, né? Vocês viram muitos episódios que pra vocês foi, nossa, como ela tá sofrendo por muito tempo.
Mas tudo foi gravado num período de tempo muito curto, né? Tudo foi gravado em um período muito curto de tempo, né? Então, por isso, eu fiquei muito tempo sem conseguir gravar, mas ainda bem que eu dei o gás e tive vários episódios pra serem colocados, né? E quando a gente se coloca em um momento vulnerável, é quando a gente mais vai crescer. Porque estar vulnerável significa que a gente está sendo exposto. Seja pro bom, seja pro ruim, a gente está sendo exposto. E quando as pessoas ficam expostas, as nossas, né, vulnerabilidades ficam à mostra e a gente está se colocando em um lugar de julgamento alheio. Sabe? Eu tô passando um pouco por isso no meu trabalho. E quando a gente se coloca ao ponto de estar em um julgamento alheio, né, do ponto de vista, né, de alguém julgar a gente pode se retrair, a gente pode fugir, a gente pode fingir que não é com a gente. Mas eu tenho levado muito que prego que se destaca leva martelada. Mas daí você vai querer ficar se destacando e vai ficar apanhando também, né? Daí, né, tem que ver os prós e os contras. Mas essa mudança que tá acontecendo na minha vida, seja de pessoas, seja de lugares, seja de momentos, tá sendo incrível, né? De mentalidade e postura na vida. Porque tem certas coisas em que eu não me importo. Tem certas coisas que eu quero e tem certas coisas que eu almejo. E entender cada uma delas e meio que delimitar, entender, traz um novo lugar pra vida. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas existem meus momentos em que eu tava mais... A minha voz oscilou de animação, de postura, de tudo. Porque eu gravo conforme eu sinto e o que eu acho que eu tenho que falar, né? Às vezes tô certa? Não sei. Na maioria das vezes, talvez não. São só minhas opiniões. Mas eu acredito muito que nisso. Pessoas não mudam em pouco tempo. Mas se as pessoas se esforçarem, elas se transformam. E assim, não é o macro que muda, é o micro, sabe? É aquele novo gosto desbloqueado, aquela nova postura, aquele novo hobby. São poucas coisas na vida. São os pequenos detalhes. Mas são os pequenos detalhes que fazem a diferença no final. E aqui eu deixo, mais uma vez, repetindo que seu ex não vai mudar em um mês. Mas talvez ele esteja arrependido e ele queira mudar. Mas eu faço questão para pedir ser. Será que você deve voltar com ele? Será que você não deve, né? Figurinha repetida não mexe algo. Acabei voltando pra esse tema, porque acaba permeando, né? Quando a gente tá bem, aí vem uma outra amiga e fala, terminei. E aí a gente lida tudo de novo com o sentimento da nossa amiga. Assim, né? E ainda bem que podemos acompanhar a trajetória das nossas bestes. Infelizmente, né? Porque não é tão positivo, mas felizmente porque estamos juntas. Eu agradeço novamente por vocês estarem ouvindo isso aqui. Obrigado por tudo. Por comentarem. Eu adoro ver comentário de gente que eu não faço ideia quem que é. Adoro dar corações nos comentários. Obrigada. Encontro vocês numa próxima. Beijocas.